A menininha chegou no balcão onde eu estava, me chamou a atenção e disse: tio, eu estou com muita fome, o tio tem um pastel para nós comer. Aleluia. Eu olhei para a menininha, olhei para o menino, antes de eu responder, o menino disse assim: tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que alguém deixou aí, nós comemos qualquer coisa, tio, nós está com tanta fome. Eu olhei para aquelas crianças, irmão, falei: olha, o tio nunca viu vocês aqui, da onde vocês vêm? Aleluia, o tio trabalha aqui, nunca viu vocês andando. A menininha disse: tio, você sabe lá na avenida onde passa o ônibus? Eu falei: sei. Eu estava andando lá, tio, pegando latinha e pedindo comida. Eu falei: mas você não comeu nada ainda hoje? Ela disse: tio, quando acordei de manhã, tinha um pão em cima da mesa, minha mãe cortou o pão no meio, deu metade para mim, metade para ele, e nós saímos para pegar reciclagem. Eu pedi uma coxinha no bar, ninguém me deu. Eu pedi uma marmita no restaurante, ninguém me deu. Eu acabei de pedir um lanche ali na padaria, ninguém me deu. E eu estava lá na avenida onde passa o ônibus, eu senti um cheiro de pastel tão gostoso, tio. E eu estou seguindo esse cheiro que está tão longe. Aleluia, quanto tempo nós não comemos um pastel. Aleluia, quando ela dizia isso, meu coração fervia de ver aquela necessidade. Abaixei a minha cabeça e ela dizia: tio, mas se não der, não tem problema, nós vamos continuar andando. Abaixei minha cabeça, quando eu levantei, Deus falou no meu coração: meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Aleluia, eu olhei para ela, abaixei a cabeça, Deus falou: serve as crianças do bom e do melhor. Saí de trás do balcão, puxei as cadeiras, sentei eles na cadeira, arrumei a mesa, olhei para a menina, falei: você sabe ler? Sei. Olha lá o cardápio, escolhe um pastel. Ela leu, releu e falou: tio, pode ser um pastel de frango? Eu falei: pode. Menino, você sabe ler? Sei. Escolhe um pastel. Ele disse para mim: olha, tio, não precisa dois pastel não, dá um pastel para ela vai dividir no meio, eu como metade, ela come metade. Eu falei: não, eu já não disse que é para servir do bom e do melhor? Escolhe um pastel para você. Ele disse: tio, pode ser de frango então. Eu falei: então tá bom. Tá vendo a geladeira de refrigerante? Tá cheia. Eu tô vendo, tio. Abre lá e pega dois refrigerantes, um para você e um para ela, que o tio vai fritar os pastéis. O menino disse assim: tio, pegou no meu avental e fez assim com o dedo: não precisa, tio, aí dentro tem torneira. Eu falei: tem. Então, tio, faz assim, me dá um pastel, enche um copinho com água, dá para nós vai comendo e vai andando. Eu falei: não, menino, é do bom e do melhor, pega o refrigerante e eu vou fritar os pastéis. Eu louvo a Deus, irmão, a simplicidade, a humildade, aonde ela chega, Deus opera, Deus trabalha. Aleluia, onde tem soberba, Deus some, mas aonde tem humildade, Deus aparece. Eu virei as costas, fui fritar o pastel. Quando eu estava fritando, irmão, uma alegria me tomou. Eu estava numa prova espiritual, eu estava numa guerra entre eu e um adversário. Aleluia, quando eu terminei de fritar, eu levei um pastel na mesa, coloquei a saladinha, os condimentos, ketchup. Eu nunca vi, irmão, em toda a minha vida, umas crianças comer pastel com tanto gosto, com tanta vontade. Aleluia, tomando refrigerante com gosto. Às vezes nós deixamos um pedacinho de um pouco de comida no prato, ou um pedacinho de lanche, e nós não faz nem a questão de nada. Mas aquela criancinha comia com tanto gosto, e os farelinhos caíam, ela rapava o farelinho da mesa e comia, colocava na boca, a latinha de refrigerante faltava por ser. Eu louvo a Deus que saí, fiquei atrás do balcão olhando eles comerem, não entrava ninguém na pastelaria. Mas de repente a menina terminou, ela veio com a bandejinha, ela tinha de refrigerante, colocou no balcão onde eu estava e falou: olha, tio, Deus te pague pelo pastel, muito obrigado, tio, você matou a minha fome. Eu, aleluia. Ela virou as costas, saiu, irmão, e eu percebi que ela deixou o menino sentado sozinho e ela foi embora. Mas eu não falei nada, fiquei quieto. Passou 2 minutinhos, o menino terminou, ele veio até o balcão da mesma forma, com a bandejinha, a latinha de refrigerante, colocou no balcão e disse: tio, Deus te pague, mas olha, tio, você tem um pano aí? Eu falei: tenho. Para quê? Eu vou limpar a mesa. Eu falei: não precisa. Ele falou: não, tio, eu vou limpar a mesa pro tio. O irmão me pegou um paninho, limpou toda a mesa,
guardou cada coisa no seu lugar, ajuntou as cadeirinhas, parecia que ninguém tinha sentado ali, estava perfeito, voltou no balcão, falou: olha tio, Deus te pague, muito obrigado, eu estou indo embora. Irmão, quando ele disse isso, ele virou as costas para mim, eu fiquei aqui no balcão, e ele saiu em direção à rua. Mas quando ele chegou embaixo dos umbrais da porta, na divisa da calçada para a pastelaria, e da pastelaria para a calçada, aquele menino parou, irmão. Quando ele parou, ele bateu as suas duas mãos nas coxas, tomou posição de um soldado. E eu vi que aquele menino parado, ele bateu a sua mão numa continência e começou a conversar com alguém que eu não enxergava, mas ele falava uma linguagem bonita e eu não entendia a linguagem que ele falava. Mas eu louvo a Deus que essa mesma linguagem está envolvendo essa igreja. E se você faz tempo que não manifesta a promessa, hoje é dia de Deus te devolver. Glória pro teu Deus aí, Deus vai trazer de volta. Glória, glória. Eu louvo a Deus. E quando, irmão, a glória de Deus me tomou, aquele menino parado, olhando para frente, ele virou de frente para mim, aleluia, e veio andando na minha direção. O mais bonito da obra é essa que eu vou contar agora, aleluia. Quando ele chegou próximo de mim, o seu cabelinho já estava penteado, a sua roupinha não estava mais suja, o seu rostinho já brilhava, o seu olhar transmitia uma paz, aleluia. Ele chegou de frente do balcão, apontou dois dedinhos para mim e disse: olha, irmão, Deus te abençoe pelo pastel, Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu venho de um lugar que não dá para ir de carro, não dá para ir de avião, não dá para ir de ônibus, não tem como chegar lá, mas quem me mandou aqui mandou te dar um recado. O que você não vendeu até agora, você vai vender até o final do dia. Quem acredita que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre, dá glória pro teu Deus agora. Eu louvo a Deus, irmão. E quando ele disse isso, ele virou as costas e saiu da pastelaria. Eu saí correndo atrás dele numa rua larga. Eu olhei para um lado e não achei, olhei para o outro, não achei. Quando eu falei: Senhor, eu quero apresentar para minha família, Deus falou no meu coração: eu tenho um anjo no céu e tenho um anjo na terra. Meu anjo acabou de te visitar. Voltei para a pastelaria, fui no banheiro, lavei o rosto, me conti nas lágrimas. Quando eu voltei da pastelaria, já estava repleta de cliente na porta, tinha carro estacionando. Eu louvo a Deus que das 9 da manhã às 6 da tarde eu não vendi nada, mas das 6 da tarde, quando foi 9h30, eu estava baixando as portas da pastelaria, porque acabou a massa, acabou o recheio, acabou o refrigerante.